Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Quem vos fala é o professor Alan Rodrigues, professor de Química. Eu tô aqui, cara, num dia muito especial, vocês não têm noção. Esse daqui é mais um episódio do nosso podcast, um podcast que tem como objetivo falar exclusivamente com quem vai fazer questão discursiva. Esse podcast é destinado para você. Se não for o seu objetivo fazer questão discursiva, não precisa ficar aqui, gente. Peço mil desculpas de falar isso para você. Mas fique aqui somente se você for fazer questão discursiva, porque o nosso objetivo aqui dentro é tratar exatamente com esse perfil de pessoa. A galera que vai fazer prova caixa grossa, vai ter que escrever resolução e tudo mais. E a gente entende que não só da parte técnica a gente vai viver. É claro que a parte técnica, como vocês já viram, né, no nosso primeiro episódio, é claro que ela é importante, claro que ela vale a pena, claro que ela faz sentido. Mas você se motivar pela realidade do outro é algo que realmente pode te trazer até um gás a mais, sobretudo em retas finais. Você vê no outro o que ele passa e entender que você passa por aquilo e ele conseguiu chegar, atingir aquilo que você busca, sem dúvida é algo extremamente importante também. Então, a gente tem aqui nesse podcast um momento onde a gente conversa com algumas pessoas que foram aprovadas e que passaram, né, de alguma forma pela minha vida. E hoje eu tô extremamente feliz, porque foi uma pessoa que viveu junto comigo, né, por 2 anos, né, diretamente. A gente conviveu só que no mundo online, né, era o que a gente tinha, né, até porque da onde você vem, né, eu não dou aula lá, é um pouco distante, né? E foi uma pessoa que chegou de forma modesta, né, chegou com alguns vícios relacionados a outras plataformas e que com a gente é um pouquinho diferente, né? E que isso, sem dúvida, fez com que essa um pouco menos experiência foi se tornando algo que me surpreendeu absurdamente. Foi uma pessoa que foi muito, mas muito especial, evoluiu de tal forma que eu nunca vi ninguém evoluir, certo? Então, eu quero trazer para vocês uma pessoa que veio lá do interior de Minas, aqui para o Rio de Janeiro, para estudar medicina, e que eu tenho a honra de, eu tô vendo essa pessoa pela primeira vez na minha vida, sacou? Já conversamos muito por telefone, conversamos muito pelas vias digitais, e hoje eu tenho a oportunidade de poder ter você aqui já como um aprovado, mas sobre aprovado a gente conversa daqui a pouquinho. Então, do interior de Minas, para Medicina na UERJ, apresento a vocês Luiz Henrique Moraes. Seja muito bem-vindo, irmão. Obrigado. Cara, é um prazer muito grande estar aqui. Como você mesmo falou, convivemos juntos durante 2 anos, mas só no online, né? É verdade, é verdade. E apesar de ter criado esse vínculo incrível, essa relação muito boa, finalmente esse encontro presencial aconteceu. Ah, com certeza, irmão, com certeza. E vocês já estão vendo aqui do meu lado, né? Tem uma pessoa que já vai ser carta marcada, com certeza, aqui, né? O nosso especialista em preparações, né? O nosso grande mentor, o cara que consegue transformar o seu conhecimento em, de fato, em resposta, né? Colocar você ali conquistando a nota que vocês sonham, que vocês precisam para aprovação. Esse cara aqui é o Leandro Torres, meu camarada, parceiro, especialista em preparação vestibular. Tamo junto, irmão. Pô, tamo junto, eu que o diga, cara. E, pô, eu não sabia que era a primeira vez que você tava vendo o Luiz presencialmente. Então, Verdade, eu tô sim. compartilhando dessa honra aqui. Porque, assim, Luiz, eu já ouvi muito falar de tu também, cara. Que esse cara aqui fala pra caramba de você, tá ligado? Falei muito, falei muito. Então é um prazer estar aqui com você, poder trocar uma ideia, conhecer um pouco mais da tua trajetória. Vamos fazer isso. É isso, Luiz. Vamos começar do começo, sem mais delongas. Queria que você contasse um pouco pro público. Primeiro, de onde você vem, que eu falei que tá do interior de Minas, eu sou do Rio de Janeiro, e eu falei que eu te dei aula, né? Me conta... Tem um meio termo aí. tem um negocinho aí. Queria que você me contasse de onde você vem, né? De qual cidade você vem, do estado, evidentemente, já falei Minas, mas tu conta um pouquinho mais sobre isso. E queria saber, cara, se tu tá aqui é porque conversa com aprovados, e conversa com aprovado quer dizer que tu foi aprovado. Queria que você contasse pras pessoas pra onde foi que você conseguiu conquistar essa tão sonhada vaga na Faculdade de Medicina, que é tão concorrida. Bom, foi muita coisa para chegar até aqui, né? Mas eu sou do interior de Minas, como você falou. Sou de Santana do Manhuaçu. E durante esse tempo, conheci você através das redes sociais. E a partir do momento que eu comecei a me preparar para a UERJ, porque antes eu fazia muito Enem, não fazia outros vestibulares.
E a partir do momento que eu comecei a me preparar para a UERJ, eu fui procurar um professor de discursivo, que era daquela época ainda. Tu é da época do pré-pandemia, né? Sim, eu me preparei para fazer aquele vestibular de transição, que seria discursivo e depois mudou para objetivo. Só objetivo, né? Sim, é. E aí eu, obviamente, fui procurar alguém para me preparar para uma prova discursiva de química. E aí te encontrei. E de lá para cá teve, né? Muita coisa aconteceu, inclusive nem questão discursiva, né? Nem questão discursiva eu tive que fazer para ser aprovado. Mas, assim, foi algo muito diferente para mim, porque, como você falou, hoje na internet a gente vê várias formas de plataformas de ensino, de curso e tal, mas é muito disseminado aquele modelo de interação muito grande em chat, que as pessoas ficam conversando, às vezes não focam, e aí você tá estudando, mas não tá focado de fato no que você precisa aprender. E aí foi um aprendizado muito grande contigo, não só a parte técnica da química em si, mas como estudar, como me organizar e converter melhor o que está sendo passado nas aulas em conhecimento, né? Muito bom, deixa eu dividir com eles um negócio. Vai. Então, no iniciozinho de tudo, quando eu conheci o Luiz e tudo mais, para poder fazer parte da minha turma ao vivo, né? Tem uma coisa que acontece muito em plataforma, né? Acontece bastante. Eu já trabalhei em plataforma grande e tudo mais, que o chat é uma doideira, assim. Então, as pessoas comentam, aproveitam ali para descontrair, até para falar muita coisa e tudo mais. Quando tem muito aluno, e a gente tem bastante aluno, acaba que o chat, ele é uma extensão da minha aula. Ele não é um ambiente de socialização. Claro que isso vai acontecer em outros lugares. Mas ali, durante a aula, o chat ele é um ambiente de tirar dúvida. E quando vem muitas perguntas sequenciais, uma aula não anda. É claro que dúvida tem que ser respondida, é óbvio. Mas a aula não anda e tá tudo bem não andar, caso a dúvida seja pertinente. Mas toda hora que surge alguma pergunta, isso tira a atenção de quem está prestando atenção naquilo que a gente está falando. Então, a gente tem um momento durante as nossas aulas que a gente acaba deixando vocês perguntarem para poder... libera a galera que já não tem dúvida segue a vida e depois a gente tira as dúvidas todas que surgiram. E aí eu lembro que no iniciozinho, muito por conta de uso de algumas plataformas, tu até comentava bastante no chat, e você, cara, sempre foi uma pessoa que perguntou muito. Eu vou até comentar sobre isso mais pra frente, que isso foi de uma questão para uma qualidade excepcional. Então, o excesso de fala, às vezes, no chat, tira a tua atenção, tira a atenção do outro, e tem um momento certo para isso, pelo menos nas minhas aulas, né? Então, é um pouco sargentão o negócio, mas isso... Xerife do chat. O xerifão do chat, né? Porque quando eu dou aula ao vivo, para as minhas turmas, as turmas ao vivo, eu fico olhando pro meu quadro, que tá aqui no iPad, e eu fico de cara pro chat. Por qualquer coisa que surge em qualquer segundo, eu falo naquele momento, sacou? Então, se começa a surgir dúvida fora de hora, às vezes, quando a pessoa tem muito conhecimento, às vezes te traz uma pergunta que você vai falar lá na frente. Isso acaba atrapalhando um pouco o andamento da aula. E aí eu conversei com o Luiz, e aí o cara, enfim, se tornou, assim, minha paixão, de verdade. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Foi um prazer muito grande tê-lo como aluno, e hoje eu posso dizer isso, obviamente, né? A gente chegou no ponto final. Ainda tá continuando essa reticências aí, mas espero que a gente se encontre mais vezes. Mas me conta aí, pra onde tu passou, cara? Me conta aí. Cara, então... listar aqui, né? Pega aí. Pega o papiro, né? Cara, então, de início, o que eu queria fazer era medicina. Qualquer lugar que eu fosse aprovado, pra mim, tava ótimo. Mas a partir do momento que eu comecei a conhecer, que eu conheci a UERJ, que eu comecei a prestar vestibular da UERJ, eu me apaixonei pela faculdade. E aí eu me via muito fazendo faculdade na UERJ, vivendo todo esse contexto. E aí eu dediquei, no meu último ano, especificamente, eu me dediquei a ser aprovado na UERJ, sabe? Dei atenção pro Enem, claro, mas o meu foco era ser aprovado na UERJ. E consegui alcançar esse objetivo, só que o que eu não contava é que também iriam rolar outras aprovações. E aí eu fiz o Enem, claro, e um mês depois da minha aprovação na UERJ, saiu minha aprovação na UFMG. Que é do teu estado? Que é do meu estado. Tem uma polêmica aí sobre a minha escolha. Mas aí eu fui aprovado na UFMG, e aí 3 dias depois da aprovação na UFMG, foi um caso muito curioso. Que eu tava trabalhando, cheguei do serviço e abri o
o nosso grupo Aham. da turma ao vivo, né? Aham. E aí eu... Cara, detalhe, eu lembro muito desse detalhe dia, eu lembro desse importante. Eu tinha me inscrito... a UERJ aconteceu no mesmo dia da FUVEST, né? Uhum. Então eu não consegui fazer o vestibular. Mas esse ano começou a ter o Enem USP, né? Uhum. E aí foi uma oportunidade muito boa e eu me inscrevi com a minha Uhum. nota do Enem. Só que eu não tava contando de ser aprovado, porque não é uma opção que eu tinha antes. Aham. Como eu falei, eu queria passar na UERJ. E aí, nesse dia, eu cheguei do trabalho, peguei o celular e vi várias pessoas me mencionando no grupo. E aí, quando eu abro o grupo, as pessoas, Luiz, você passou na USP. Eu falei, caraca, que é isso? Caraca, passar na USP, cara. Qual é a tua cidade mesmo? Santana do Manhuaçu. Santana do Manhuaçu, né? Uhum. É interiorzão de Minas, né? Interiorzão. Caraca, moleque. Da roça pra medicina, Tá cara. vendo, Sim. mano? Eu sou do interior de Minas também. Eu sou de Sério? Pouso Alegre. Pô, que maneiro. É. Olha aí, que beleza. Nem Tá eu vendo? sabia disso. Pois é, também com esse sotaque de carioca, né? A Tá vida vendo? inteira no Rio de Janeiro. Caraca, é isso mesmo. Então tu passou na FMG, passou na UERJ e passou na USP. Sim. Tá bom. Eu até ia perguntar isso pra ele, falar, cara, mas pô, tu é de Minas, tu passou pra UFMG. Eu fico pensando assim, se fosse eu, né, pô, tô morando em Minas, passei pro UFMG, pô, vou tentar ficar em Minas, Sim. né, que eu já tô acostumado, meu lugar. Aí depois também passei pra USP, pô, e a USP a gente sabe que, cara, pô, tem um negócio aí com a USP, né? Tem certeza. essa parada. Pois é. Mexeu Mas- contigo. Mexeu. Você sabe. Tô foi ligado, difícil, tô ligado. Foi difícil escolher. Mas o cara veio pro Rio, cara, veio pra UERJ. Então, realmente, a UERJ deve ter te conquistado mesmo, hein, Sim. cara, porra. Por O Ed quê? tem meu coração. Por que UERJ? Assim, tudo começou na época do vestibular. O modelo de vestibular me encantou muito e quando eu fui conhecendo a partir do momento que eu fui fazendo as provas antigas, que eu fui conhecendo mais a história da UERJ. E, cara, eu sou apaixonado por essa história de resistência, de luta social que a UERJ representa. E eu me identifico muito, sabe, com toda a questão política da UERJ, sabe? Uhum. E pra mim faz muito sentido estar aqui, sabe? Maneiro, cara. Tanto que eu até conversei com o Alan, quando eu fui fazer a escolha de qual faculdade eu iria cursar, eu fiz uma questão muito racional e levei em consideração também o componente emocional, né? E graças a Deus o racional ajudou o emocional a vencer, e aí eu vim pra cá, porque realmente foi uma escolha muito difícil. E também porque isso que você falou da UFMG tem um peso muito grande, né? Porque é a federal do seu estado, né? Sim, do meu Sem estado. dúvida. E aí as pessoas ficavam assim... Para as pessoas ao meu redor faria muito sentido Claro. eu fazer faculdade lá. Pô, mas como assim? Você vai sair daqui e vai lá pro Rio, você passou aqui do lado, né? É. Sim. O que não era tão do lado também, né? Você Você teria que se mudar também, Teria né? que me mudar da mesma forma. E o deslocamento para poder ver minha família seria bem parecido. Aham. E aí, é uma história até engraçada, porque quando eu fui aprovado na UERJ, pô, minha família vibrou, todo mundo ficou muito Claro, feliz. claro. Óbvio. Mas minha mãe sabia que tinha um SISU logo ali, né? Aham. E aí ela perguntou assim, poxa, Luiz, você foi aprovado na UERJ, mas se você for aprovado em outra faculdade no SISU, você vai? E assim, eu não queria, né? Eu já tava muito feliz onde eu tava. Deixa eu E te aí, perguntar uma coisa, você já tinha conhecido a UERJ antes? Cara, não, eu nunca tinha Olha só, pisado cara. na UERJ. Tipo assim, quando eu vinha fazer o vestibular, eu passava perto da UERJ de metrô, de trem, pra poder, né, vir de Minas e tal. E até o local onde eu ia fazer a prova, e eu via a UERJ lá de longe. Eu ficava assim, alucinado. Ainda vou estudar aí, né? Ainda vou Ainda vou entendi. estudar aí. Cara, isso tem muito, cara. Eu lembro quando eu fui pra UFRJ na primeira vez que eu tava no vestibular. O quanto é importante isso, né? Sim. Eu passei na UF e passei na UFRJ. E quando eu entrei na UFRJ, eu tive um sentimento de pertencimento que foi absurdo. E eu acho que vale até, assim, pra todo mundo que tá assistindo aqui, vale muito a pena você cogitar essa hipótese, assim. Visita a universidade que você acha que é aquela que você mais quer. Sim. Pô, cara, quando eu entrei na UFRJ a primeira vez, cara, foi até arrepiado, cara. Eu lembro exatamente, eu fui no Instituto de Física. Eu cheguei até a cogitar a hipótese de fazer física. Eu achava bizarro, absurdo aquilo ali. Eu entrei, me senti tão pertencente, eu passava na frente do fundão e falava assim, cara, eu quero estudar aqui. E aí, isso me motivou bastante também, por consequência, né? E aí, cara, eu acho que a justificativa dele ter escolhido o UERJ fica muito clara. Muito clara, assim. Sabendo disso, não dá nem a possibilidade da gente pensar que não seria o UERJ, né? Por mais que tenha a USP no meio, que mexa, né, com o coração, Aham. mas caraca, mano! Eu lembro todo mundo comentando no grupo, Sim. cara, tu passou na USP, moleque, que maneiro, pô, muito maneiro. Porque o Luiz, né, ele é uma pessoa que dentro da turma ele sempre foi muito presente, né? Todo mundo o conhecia. Eu, obviamente, o conhecia há mais anos, que ele já tinha feito turma comigo, né?
E ele foi uma pessoa que... Ele se desenvolveu tanto em química, tinha gente com ciúme, sabia? Caraca. Tô falando sério. A galera com ciúme da nossa relação. Papo reto, só não vou falar quem é pra não criar treta. não fala nome Tô não. falando sério. Que, óbvio, a gente conhece o aluno, né? A gente conhece o aluno muito menos pela resposta que ele dá e muito mais pela pergunta que ele faz. E a qualidade das perguntas que você desenvolvia, em química, de fato, falava muito sobre você, sobre o quanto você estava estudando. Tu é professor, tu sabe disso. Com certeza. Mais vale uma pergunta bem feita do que uma resposta que o cara pode ter decorado. Então, às vezes eu parava pra pensar o seguinte, cara, como é que esse moleque chegou nesse questionamento? E aí tu fala, pra ele poder chegar nesse questionamento é porque tem muito conhecimento envolvido. E pra quem não sabe, eu todo momento, todo ano, esse ano todo mês, pras minhas turmas, pra minha plataforma, pra tudo que eu faço, eu construo o que eu chamo de spin test. Spin test, ele antigamente a gente chamava simulado, né? Mas, pô, cara, como tem um que deu construir, e tem um motivo pro nome ser esse, né? A gente sempre volta em assuntos passados, continua, pega assuntos novos, volta em assuntos passados, e tem esse lance de spin, de giro. Eu construía todas as questões, são 10 questões discursivas, são questões elaboradas, são questões difíceis, são questões discursivas específicas, por consequência. Eu tenho o meu lugarzinho de saber que eu tenho uma posição de construção de questão, mas eu sei que eu posso, obviamente, cometer alguns erros, até mesmo ser redundante, ou não trazer uma informação que seria importante para a compreensão do aluno. Gente, todo mundo que faz questão precisa testar essa questão, gente. As questões do Enem são testadas, os vestibulares passam por uma série de revisões para evitar qualquer problema, criar ambiguidade e tudo mais. E desde os primeiros simulados que eu fazia, e assim eu chamava, né, hoje em dia spin test, eu escolhia um dos alunos que tinha o maior perfil de conhecimento, tinha maior característica de ser uma pessoa que estudava mais, que tinha muito conhecimento e tudo mais. Eu escolhi essa pessoa para entregar para ele primeiro o spin test, para ele testar e ver o que tá de errado e tudo mais, se tinha uma coisa ambígua, se ele conseguia acertar, fazer todas as questões. E no primeiro ano foi o Fabrício, que hoje tá na FRJ fazendo medicina. E no ano seguinte eu comecei a... na verdade, foi no ano seguinte ou no outro? Não lembro, Nossa, enfim. agora não lembro. Em algum momento começou a te explorar. Em algum momento eu comecei a usar o Luiz. Né? Eu fazia as questões e mandava, pô, Luiz, dá uma olhadinha aí pra ver se tem alguma coisa, se alguma coisa fica ambígua. E aí, assim, eu confiava tanto no conhecimento que ele tinha, que eu entregava previamente uma questão pra você me dizer se tinha alguma coisa que não tava certa, né, cara? Ou que, se por acaso tinha alguma coisa com ambiguidade, a pergunta não tava legal, se tinha que reformular alguma coisa, corrigir erro de português. Hoje em dia, essa parte de erro de português ele manda pra mim, né? Manda pra ele. Pô, cara de história. Só não posso ajudar com a química, tá ligado? Mas acontecia isso, né, cara? Então, você evoluiu a esse ponto, né? E isso é muito legal, assim. Às vezes a gente tá numa posição, principalmente pra quem estuda online, que se sente meio sozinho. Tu até duvida um pouco de você, se você realmente vai ser capaz. Porque enquanto você não passa, você acha que você nunca vai passar e nunca vai ser o último ano, né? Sim. Todo ano que começa, será que esse é o último ano? Pô, cara, às vezes tá tentando, sei lá, 8 anos, 9 anos, isso acontece bastante. E tu fala, pô, cara, será que esse é o último ano? Isso é brabo, né, cara? Mas enfim, como é que tu se sentia quando eu te pedia lá, pô, revisa o meu simulado aí? Cara, uma responsabilidade muito grande, né? Mas, assim, em um primeiro momento eu me senti muito honrado. E a gente tem que fazer jus a esse pedido, né? Então eu me dedicava bastante e para sempre estar dando uma devolutiva boa. E foi uma experiência muito positiva, agregou muito para mim. Não só como na nossa relação, mas pro meu aprendizado também, né? Cara, você tava falando, aí eu te interrompi porque eu tava curioso pra caramba, né? Pra saber do negócio da UERJ, por que você, se você, pô, já tinha vindo na UERJ ou não. Mas você tava falando pra mim que a tua mãe, ela chegou pra você e perguntou assim pra você, pô, e o Sisu, cara? Se o Sisu, pô... Eu tenho certeza que ela tava pensando pra você ficar lá em Minas, né? Tava. Ela queria que eu ficasse mais próximo. Como é que foi esse papo com ela, cara? Como é que você convenceu ela? Cara, então, ela falou assim pra mim. Se você passar em uma faculdade no Sisu, você fica? Se for aqui em Minas, na UFV, na UFO, na UFMG... Eu falei, cara, eu não quero, então eu vou pensar numa faculdade difícil de ser aprovada. Cara, excelente. Que aí, se eu for aprovado... Que aí, se eu for aprovado pra lá, eu troco, né? E aí, o que eu pensei?
Falei, mãe, se eu for aprovado na USP e na UFMG, eu troco a UERJ. Eita, você E tu ainda complicou falou ainda, isso? Eu né? falei isso. Vou botar na falei difícil, isso. porque é difícil, eu sei que vai ser complicado pra caramba de É. passar, né? Aí vai lá e passa. Aí vai lá e passa. Caraca, muito bom, E cara. aí foi um perrengue. Muito Tanto doido. é que quando eu vi o resultado lá no SISU, eu não tava acreditando. Cara, eu fiquei muito feliz, mas eu falei, cara, o que eu vou que eu falar vou pra minha falar? mãe? É. Não, eu lembro que a gente conversou no momento que você Sim. soube, né? Falei, cara, Alan, eu não sei o que eu faço. Falei, irmão... Que problemão, hein? É, não, é muito brabo, porque um dia você tá com um problema de não passar, Sim. não passou em nada, e, cara, eu preciso deixar isso claro. Gente, às vezes, cara, vestibular de medicina é exatamente assim. Tu não passa do nada. Do Neida. Tu passa em um monte. Do nada, assim. Cara, passei pra isso, posso passar pra aquilo, pô, minha nota deu pra não sei o quê. E vai chegar esse momento, gente. São muitas portas que se abrem pra você Muito, no momento da aprovação. Muita coisa. Quantas pessoas não se aproximaram de você? Sim. Quantas oportunidades você não teve? Quanta coisa... Pô, na própria universidade, cara. Com É certeza. absurdo quanto de oferta a UERJ vai te oferecer. É bizarro, né, cara? A própria faculdade de medicina é bem valorizada aqui no Brasil. Sim. E de verdade, assim, tem uma responsabilidade muito grande, né? Sim. A gente tá usando o dinheiro do Estado em prol... Eu fui até na UERJ na semana passada para fazer uma mesa redonda. Sim. E eu falei sobre isso, assim, a gente, quanto aluno de uma universidade pública, a gente tem uma responsabilidade com o Estado. E aí, quando eu falo Estado, não é Estado do Rio de Janeiro, é Estado do país. Com A gente tem certeza. muita responsabilidade. Por quê? Porque o Brasil, ele tá pagando para isso. Ah, mas eu pago meus impostos. Eu sei, todo mundo paga. Mas você está usando parte desse dinheiro e tem outras pessoas que não estão usando. Então você precisa ter responsabilidade e falar, cara, eu preciso devolver isso pro Estado que está me oferecendo. E como é que você devolve isso? Com conhecimento, com estudo, fazendo plantão em alguns postos, você indo para lugares que são um pouco mais difíceis de difícil acesso, lugares que as pessoas não querem ir, mas você vai porque você entende que isso é uma responsabilidade sua. Ir lá para tua cidade, e ir num posto, fazer um plantão pelo menos uma vez na semana, para você ir lá, para você poder retribuir para aquelas pessoas que estavam junto contigo. Então, você tem uma responsabilidade. Pô, se a parte social da UERJ te apegou, isso vai ter. Isso obviamente vai ser muito presente na tua cabeça. Você vai falar, cara, eu preciso devolver isso pro Estado que ele me ofereceu de fato, né? Com certeza. E eu queria aproveitar esse momento e perguntar, cara, beleza, por que medicina? Desde sempre tu quis fazer medicina? Como é que foi a tua história com escolher medicina? Cara, Tinha gente na tua cidade que já fazia medicina e que tu se espelhava? Alguém na tua família? Tinha alguma coisa relacionada a isso? Cara, até que não. Eu sempre tive na minha cabeça que eu queria fazer faculdade. Eu morava na zona rural, lá em Minas, e eu não me identificava muito, sabe? Sempre sou o maior fã do meu pai, de toda a minha família, valorizo muito o serviço deles. Nosso, né? Que eu faço até hoje, quando eu tô Faz lá até hoje presente. quando tá lá, né? Até hoje. Aham. Mas eu não me identificava, sabe? Então, desde criança, eu sempre soube que eu ia fazer uma faculdade. Só que não estava muito claro qual eu iria fazer. Aham. Então não foi, tipo, desde criança você queria fazer medicina, não foi? Não, Entendi. não, foi mais pra frente. Entendi. Mas conforme eu fui crescendo e tendo contato com os assuntos da escola, eu soube que seria alguma coisa da área da saúde. Uhum. E aí eu fiquei ali por perto, na odontologia, na medicina, enfermagem. E aí eu fui ter certeza mesmo de que eu iria fazer medicina no meio do meu último ano do ensino médio. Uhum. Pra você ter uma noção, durante o meu segundo ano do ensino médio, o início do terceiro, eu tava com muita certeza de que eu iria fazer bioquímica, que a minha prima faz, e aí ela me contava as coisas que ela fazia na faculdade e eu ficava maravilhado. Biomedicina com ou bioquímica? Bioquímica. A bioquímica? Bioquímica. Não sabia que tinha uma faculdade só de bioquímica. Tem. Caraca, tem. não sabia não. Aqui no Rio acho que não tem. Não, se eu não me engano, só tem na UFSJ, lá em Uhum. Minas, e outras duas faculdades que agora eu não lembro. Não, tudo bem. E aí, por eu ter aquele contato com ela, eu comecei a gostar muito. Só que aí, tipo, foi mudando o meu gosto, né? E aí, quando chegou no no meio do meu terceiro ano, eu decidi, vou fazer medicina. Uhum. E aí foi uma mudança muito grande, porque eu não tava me preparando para aquilo. E assim, eu não tinha... Eu estudava por conta própria, além da matéria da escola, mas não tinha uma preparação focada para medicina, né? E eu não tinha noção do que é uma preparação focada para medicina, né? Só quer fazer, vai Só dali quero pra se fazer, preparar, né? Pô, vou chegar lá, fazer uma prova e vou ser aprovado, Uhum. né? Como se fosse tão simples assim. E aí, obviamente, no terceiro ano não consegui ser aprovado. A minha nota no Enem foi suficiente para ser aprovado em bioquímica, mas já não era o que eu queria, né? Uhum. E aí, a partir dali, eu fui buscando o caminho para ser Sem aprovado. dúvida.
Eu tô ligado que o Alan já me falou que, pô, você também trabalhava, né, enquanto você tava Sim. estudando. Então, eu tava até curioso, porque, pô, pra mim é importante pra caramba, né? Eu trabalho pra caramba com isso. Queria entender como é que você bolou a tua rotina, cara, de estudos, assim. E eu imagino que você também foi ganhando maturidade com isso também, Sim. né? Então, como é que você vê, assim, primeiro, a rotina que você traçou, tendo que dividir com o trabalho, e como que você também foi, cara, evoluindo nela? Porque é aquela história, né? Conforme a gente vai ficando mais tempo se preparando, a gente vai tendo absorvido mais conteúdo, a teoria vai sendo mais absorvida, e aí no final tem sempre aquela coisa, né? Será que eu continuo focando mais na teoria? Ou será que agora eu já começo a me dedicar mais nos exercícios? Então como é que foi essa trajetória aí pra tu? Cara, eu conciliei o trabalho com o estudo durante toda a minha vida no pré-vestibular. E aí, eu não tinha uma rotina meio fixa. Você trabalhava com o quê? Lá na roça mesmo. Na roça. Aham. Fazia o que Aham. especificamente? Cara, assim, Plantio. de tudo que tem lá na roça, desde plantar milho, Aham. cuidar das vacas e tal, Aham. é bem diverso. Pegar leite, essas coisas, né? Sim, sim. Tá, vai, depois eu vi uma situação que a gente viveu, acho que foi um digestor, não foi? Que eu tava dando aula de meio ambiente. Ah, sim, sim. Foi, mas depois a gente comenta sobre isso, vai, termina Tá. de falar, termina de responder ele. E eu não tinha uma rotina fixa, era bem dinâmico mesmo, tipo, eu me planejava pra trabalhar um pouco de manhã e um pouco da tarde, e aí em determinado horário eu ia trabalhar, eu ia estudar, quer dizer. Só que em algumas semanas que eu tinha mais, por exemplo, semana de simulado, tinha que corrigir o simulado depois, ou então, quando chegava mais perto da prova, eu conversava com meu pai, olha, pai, tô com mais demanda do estudo agora, tô precisando diminuir aqui Uhum. pra eu poder estudar mais. E assim, sempre foi muito tranquilo, meu pai sempre me incentivou muito, minha mãe também, com certeza. E aí, a partir disso, a gente ia vendo, ó, quais são as demandas para agora. Eu tava precisando estudar mais, às vezes tinha que dedicar um pouco mais no trabalho. E aí, a gente ia construindo isso conforme a necessidade naquele momento. Entendi. Então você conciliava o trabalho com o estudo e isso era possível. Sim. No início da tua preparação, no pós-terceiro ano, você estudava mais e trabalhava menos? Ou era o contrário? Conforme você foi se aproximando da aprovação, você foi reduzindo o trabalho e estudando mais? Tinha alguma ponderação ou sempre foi mais ou menos a mesma coisa? Cara, o meu primeiro ano de vestibular foi um pouquinho difícil, porque foi o ano que começou a pandemia. Uhum. Então, eu tava com muitas incertezas. Então, eu trabalhava durante o dia, quase que o dia todo, e à noite eu estudava. Entendi. E aí, eu fui diminuindo a minha carga de trabalho gradativamente. Mas, assim, não é que eu ficava focado muito, eu tenho que trabalhar menos para estudar mais. Eu acho que isso vai muito da maturidade. Uhum. Tipo assim, eu pegava alguns insights, assim, olha, isso aqui talvez eu não tenha que dar mais tanta atenção. Ou então isso aqui não é dessa forma que se faz. E aí, eu ganhava mais confiança em mim mesmo. Porque as pessoas associam muito a aprovação com horas de estudo, com listas de exercícios feitos, tipo assim, uma coisa quantitativa. Mas tem um componente qualitativo também que eu acho que vale muito a pena. Uhum. E você estava falando sobre a questão Não, sobre o tempo, né? Que é de administração. Com você eu fiz 2 anos de turma, né? Fiz parte da turma 2 e da turma 3. Uhum. E aí na turma 2, eu dediquei bem mais tempo para poder tá assistindo as aulas, fazendo as listas e tudo, porque eu tava começando do zero, né? E aí na turma 2, na turma... Ai, me perdi agora. No segundo ano, no segundo turma ano. 3, né? Turma 3. Turma 3. Aí tu já era meu monitor. Sim, aí eu já tinha mais facilidade em muitos assuntos. Aí eu já não precisava de tanto tempo estar dedicando ali, sabe? Entendi. E aí eu fui me sentindo mais confortável, sabe? É uma coisa muito consciente. Acho que é uma questão chave, você ter consciência do que você tá fazendo. Você sente que você, conforme foi ganhando mais estrada, foi focando mais em exercícios? Sim. É um processo natural, né? Porque aí, tipo assim, às vezes as pessoas ficam na teoria, aí esse ano estuda teoria, aí no ano que vem estuda teoria de novo, no outro ano estuda teoria de novo. Claro, você tem que, às vezes, se você não tiver pego algum determinado assunto, você precisa voltar na teoria, não tem jeito, Sim. né? Claro, sem a teoria você não consegue resolver as questões, mas às vezes você chega num ponto máximo, né? Sim. Você chega num platô de conhecimento. E a gente chega nesse momento que não precisa mais você ficar vendo só a teoria, você precisa ir muito mais para a prática. Você tem que resolver simulado, pegar vestibulares que são semelhantes àquele vestibular que você vai fazer. E isso tudo vai te dando maturidade para até ganhar confiança nas resoluções. Você não chegou a fazer questões discursivas, mas nas questões discursivas
é muito disso, né? Você precisa... No início você vai cheio de medo, tipo montanha-russa, né? Sim. Tu vai cheio de medo, depois você fica bem, e aí você até começa a gostar mais da discursiva, isso acontece bastante. Eu vou puxar a sardinha pro meu lado, né? Acontece muito, né? Quer falar alguma coisa? Cara, esse negócio que você falou de platô do conhecimento, eu acho interessante isso, né? Porque não tem como, né? Não tem teoria que vá cobrir exatamente tudo que a gama de exercícios que a gente tem sobre aquele assunto vai cobrir. Então, muitas vezes, a gente tem que se desatrelar um pouco da teoria, quando já tem ela absorvida, pra poder ir colocar, sujar o peito em campo de batalha mesmo, né? E ver como que aquilo dali ele pode ser explorado, pô, por infinitas gamas de possibilidades que são os exercícios. Sim. E aí, cara, eu percebo muito isso até mesmo com os meus alunos, né? Que chega um momento que a galera se queixa muito de que, pô, o aprendizado ele é muito louco, né? Ele é rápido num primeiro momento, depois ele trava, né? Você chega num platô mesmo. Você vê isso pelas notas de simulado e tudo mais. E aí dá aquela agonia, porque, pô, pra medicina, você tem que passar além desse platô. E aí o pessoal fica muito nessa, né? De, às vezes até literalmente perder tempo mesmo vendo algo que já viu, que já conhece, ao invés de se dedicar naquele momento a ir colocar a mão na massa, fazendo exercício, né? Muito Então, por medo, às vezes, também, né? por medo, por receio, insegurança. A pessoa se sente confortável ali na aula, mas às vezes ela já tá tão inteirada daquele assunto que ela fica ali mais por uma questão de conforto, né? Fica ali, entre aspas, massageando seu ego, né? Sem dúvida. E no final das contas, quando você vai fazendo exercício, é que você vê, cara, isso aqui eu tô errando muito, então aqui que eu tenho que voltar na teoria, né? Não, Pô, isso aqui eu tô exatamente. acertando tudo, por que eu vou voltar na teoria aqui? Eu vou ganhar tempo fazer outro exercício de outra coisa, né? Pois é. E tua preparação do vestibular foi toda online? Todo online. Eu cheguei a fazer 1 mês de presencial antes da pandemia começar, mas aí O depois resto que foi tudo online? tudo online. Tanto é que depois que a pandemia, entre aspas, afrouxou, né? Ano passado, quando os cursos voltaram a ser presenciais, eu tive a oportunidade de voltar para presencial, mas eu não Não se adaptou, né, não me cara? adaptei. Eu gostei tanto do online que eu resolvi ficar. E foi a melhor aposta para mim. Pois é, assim, o online, ele tem as questões, né, de você ter que ter maturidade para você saber a hora que você vai começar, a hora que você vai terminar, o que você tem que fazer. Só que ele tem essa parte que precisa da responsabilidade da pessoa, mas ela tem, cara, também o online te dá uma gama de possibilidades. Cara, às vezes as pessoas, elas acabam ficando com esse estigma de o online ele é mais brando, o online ele não é suficiente para me fazer ou me ajudar a passar para uma faculdade tipo de medicina. Cara, a gente tá aqui com uma pessoa do interior de Minas Gerais e que foi aprovada na UFMG, na USP e na UERJ, estudando só online. Então esse estigma que acabou sendo criado, foi criado muito porque algumas pessoas acabaram sendo brandos demais no que diz respeito à preparação. E a possibilidade que você tem de poder montar o seu deck de professores. Sim. Você consegue escolher quem é seu professor de química, você consegue escolher quem é seu professor de biologia, quem vai ser seu professor de redação, você consegue escolher a plataforma porque você gosta de um professor tal. Isso tudo com um custo muito inferior a um custo que você tem no presencial. Pô, é incomparável isso. Incomparável. Né? Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem cursinho presencial que vai cobrar 4 mil, 5 mil reais por mês. E aí no online, cara, tu vai gastar muito menos do que isso por mês. E aí fora que você tem você consegue assistir aula de novo, caso passou mal. No presencial já era. No presencial já era, tu perdeu a aula, e a aula seguinte é continuação da aula anterior, muitas vezes. E aí você perdeu o conhecimento. Então, o online, cara, se você sabe usar o online, sem dúvida, é a melhor coisa que você pode seguir. Mas tem que saber e tem que ter maturidade. Eu vejo muita gente acaba indo pro presencial porque fala assim, eu não tenho responsabilidade pra estudar por conta própria. Quem quer fazer medicina? Né? Aí o cara quer fazer medicina, tá ligado? Vai ficar 10 horas numa cirurgia. É complicado. Pelo amor de Deus, né, porra? Mas, cara, eu imagino que assim, aqui a gente tá falando com você depois do sucesso de ter passado. Mas eu tenho certeza que, além dos altos, tenha tido também os baixos, né? Dessa trajetória. Oxi. Se tu pudesse elencar, assim, qual foi o momento mais difícil da tua trajetória? Que tu com certeza superou pra estar aqui agora, mas qual foi ele? Cara, eu acho que tiveram 2 momentos bem difíceis. O primeiro foi no Enem de 2021, que hoje eu me considero uma pessoa bem tranquila pra poder estudar, pra fazer as coisas, mas durante o período de pré-vestibular, é um período que você não tem muita certeza do que vai acontecer contigo. É um momento maldito, né, cara? Pô, complicado, né? E aí, eu comecei a ficar muito ansioso em um certo momento. E aí, quando eu fui fazer o Enem de 2021, no primeiro dia, prova de linguagens humanas e redação,
eu tive uma crise de ansiedade no meio da prova. Caraca. E aí, por uma má gestão de tempo, eu não consegui terminar de resolver a prova de linguagem. Putz, é E aí muito ruim faltavam, isso. tipo, 20 questões. Pior cenário é esse. Pior no Enem. cenário é No Enem esse. Chuta sequencial, tu vai tirar nota baixa. Sim. E aí, cara, eu saí da prova sem chão, sabe? Falando, sabe? Eu lembro de conversar Instantaneamente cheguei Falou em casa, mandei mensagem e falei, cara, o que eu vou fazer? Todo o meu ano de preparação foi jogado no lixo Eu agora. lembro desse dia. Não sei nem se eu vou fazer o segundo dia. E é foda, porque além de você se decepcionar, você fica com aquele negócio, pô, tô decepcionando minha família, meus amigos, Nossa, todo quanta mundo que tá me apoiando. E foi um período bem complicado, bem complicado. Mas aí o Alan me convenceu a fazer o Tem que fazer o segundo dia. Se foi mal no primeiro dia, gente... Eu sei que aqui é uma conversa sobre discursivo, mas a gente sabe o que as pessoas vão fazer, né? Se você foi mal no primeiro dia ou achou que você foi mal, faz o segundo dia, mano. Tem que fazer. Vai mal mesmo assim. E não importa. A cabeça Completa o trabalho, Completa né? o trabalho, pô. Para no meio do caminho, pelo amor de Deus. Já pô. tá até ali, né? É. E foi surreal, porque eu cheguei mais perto de ser aprovado, mesmo tendo chutado essas questões, do que no ano anterior. Caraca. Ainda Tu ainda assim, evoluiu, né? Ainda evoluí. Caraca. Não consegui ser aprovado, mas evoluí. E aí, depois disso, foi um outro momento bem marcante pra mim, foi a UERJ de março do ano passado. No ano passado tiveram 2 vestibulares, né? Que foi um pouquinho complicado pra mim, que eu perdi 2 pessoas da minha família Caraca, teve isso. no mês da prova. Uma pessoa foi 7 dias antes da prova, e aí eu fiquei bem mexido com aquilo. Mas eu, mesmo naquele momento de fragilidade, eu consegui lidar com a situação e fui fazer a prova com a cabeça no lugar. Mas durante a prova, eu tava, sabe, muito confiante de mim mesmo. Só que eu fiz a prova e aí faltou uma questão para eu ser aprovado. Ai. É a questão da múltipla escolha. Sim. A questão da É. múltipla escolha. E uma questão... Teve uma questão pra uma galera, né? Uma Sim. galera ficou por uma questão. Não, na minha turma, Nossa. quantas pessoas não foram aprovadas comigo e no vestibular anterior faltaram uma questão para ser aprovada? Vários, né? Vários. E aí tem uma questão que é muito boa de você ter tocado. Porque quando isso acontece, quando você chega... Pô, cara, por uma questão ele não passou. Isso acontece com muitas pessoas. A pessoa que tá por uma questão, ela sempre leva no ano seguinte assim, cara, será que eu vou piorar? Porque se eu melhorar, eu passo. É. Sim. Se eu piorar, eu não passo. Então é muito claro isso. É o inferno. A Nossa, preparação vestibular é muito dura, difícil. cara. E aí a questão, trabalhar com psicólogo, fazer um psicólogo, é bem importante você Com ter certeza. isso muito bem consolidado. Até você ter pessoas para você poder conversar. A gente acabava conversando bastante, né? E aí dava para ter uma visão do lado de fora, né? Então isso é bem relevante. Mas aí ao mesmo tempo, assim, beleza, isso aconteceu. E quando passou? E quando tu recebeu a mensagem do teu primeiro vestibular aprovado? Isso Me aí é conta. bom, que até pra gente tá chegando já ao fim, é bom que até deixa a galera, pô, motivada. No Claro, final não senão vai termina com a terminar história de... tristão, tá Pois ligado? é. Então E motiva como é que esse foi? Como é que povo foi a aí, cara. aprovação? Cara, é surreal. É um momento, assim, indescritível. Você... Não, porque, assim, você tá ali sem saber o que vai acontecer contigo. Aí, num momento, sua vida se resolveu, entre aspas, assim, porque você alcançou aquele objetivo. E tudo faz sentido, sabe? Depois que você é aprovado, parece que cada perrengue que você passou, cada não que você recebeu, parece que tudo culminou para aquele momento, sabe? Exatamente. Então, Era tudo um pedacinho do caminho, né? sim. E para aproveitar esse momento que a gente tá já encerrando, eu queria que você mostrasse para as pessoas o que entre nós simbolizou esse momento de aprovação. Tu trouxe? Trouxe, com certeza. Ah, moleque, enquanto ele pega ali, deixa eu falar uma coisa pra vocês, galera. Todo mundo que estuda comigo, né, evidentemente, nas minhas turmas ou na minha plataforma, e que é aprovado em alguma faculdade pública de medicina, eu faço questão, de dar algo que vai ser carregado pro resto da vida dentro da faculdade de medicina e até fora dela. E aí eu tava aguardando muito esse momento, cara, de entregar pra você um estetoscópio. A gente dá um estetoscópio da Littmann, que depois você consegue procurar, ver o preço disso, é bem caro, inclusive, né? Muitas pessoas não têm nem condição de arcar com isso. Dizem que isso daí acompanha o médico pela vida Pela toda. vida toda, né? Com Pela vida certeza. toda. E eu fiz questão de mandar pra sua casa, aqui no Rio já, Aham. esse estetoscópio, que é uma marca registrada da nossa trajetória, né? Da nossa vida quanto professor e aluno. Chega uma cartinha, evidentemente. Olha só que lindo, gente.
a cartinha nominal, tem minha assinatura no final, não vou ficar mostrando aqui pra não ter spoiler. Eu chorei pra caraca. com essa É mesmo, chorou? cartinha. Ah, que maneiro, gente, que maneiro. E aí chegou esse estetoscópio pra você, cara. E aí, como é que foi receber isso aqui? Cara, é surreal. Porque, assim, dentro da turma, a gente... Foi mais do que química que eu aprendi, né? Uhum. A gente construiu uma relação juntos e... Tanto é que eu tô aqui hoje, né, contigo. Então, Claro, assim, claro. não terminou ali. E é isso, pô, além de um presente incrível, simboliza muito de todo o carinho e atenção que você deu durante todos esses anos. É aquela história, você vai ser médico, então tu vai ter condição de ter muitos outros estetoscópios, mas nenhum vai ter esse gostinho. Nenhum Nenhum vai vai ter ter. esse gostinho. Nenhum vai Nenhum ter. vai ter esse gostinho, sem sombra de dúvidas, cara. E aí, pra gente poder já caminhar pro final, Luiz, o que você falaria? A gente tá gravando esse podcast em setembro de 2023. O que você falaria pro Luiz de setembro de 2022? O que você falaria? O que você entregaria como mensagem? Aquela pessoa que tava a uma questão de passar. Porque a gente sabe que tem um monte de Luizes Claro, de várias setembro de pessoas. 2022 escutando a gente agora. Em 2023. Tem uma galera que tá assim agora. Uhum. Cara, assim... Fui pego desprevenido aqui, hein? Entrega. Mas, assim, muita gratidão por tudo que ele fez. Se eu pudesse falar com ele, eu falaria pra ele confiar. Que é o que cada um tem que fazer. Tem que confiar no seu processo. Independentemente do que o outro estiver fazendo, às vezes você tá fazendo algo diferente e se você confia que é aquilo que vai te trazer aprovação, vai, cara. Uhum. Vai ficar duvidando pra quê? Não vai te ajudar em nada. E, assim, o Luiz confiou. E deu certo. E eu sou muito grato por ele. Ah, muito bom, irmão. Cara, obrigado pela tua presença aqui. E é o seguinte, às vezes a gente fica pensando, esse ano, né? Pô, mais um ano. Lembra, gente, que a vida de vocês na carreira é pra sempre. Então, o que é um ano a mais você estudando se você vai ter seus próximos 30 anos fazendo aquilo, seus próximos 40 anos fazendo aquilo? Então, às vezes, cara, seja um pouco menos TikTok e seja um pouco mais YouTube. Uhum. Seja um pouco menos querer um negócio momentâneo, vídeo rápido, lá, e vai assistir um negócio mais longo. Seja na tua vida algo que vai demorar um pouco mais. Cara, às vezes acontece. Para uma mudança tão grande na tua vida, que vai ser levada para sempre, isso tem que, muitas vezes, demorar, tem que ser exigido de você, porque no final das contas tudo faz sentido, tudo vale a pena. Então, queria muito agradecer a presença do Leandro aqui, meu parceiro, Luiz. E é isso, pessoal. Moleque, foi muito bom conversar com vocês. Agradeço de verdade a presença de todos e todas. Não esqueçam de se inscrever aqui no canal, se você estiver assistindo pelo YouTube. Se você estiver seguindo a gente nas nossas plataformas de áudio, por favor, também siga a gente para você não perder nada que vai surgir aqui nesse momento. É isso. Um grande beijo no coração de todos e todas. Nos vemos num próximo episódio, se o Papai do Céu permitir. Beijo no coração e fui!